Começando mais uma aula do curso preparatório CPA 20, onde corrigimos questões de provas para praticar, para avaliar os conceitos que já caíram na prova e termos sucesso no exame. Questão 1. Qual é o objetivo principal de um fundo de investimento? Então, estamos falando sobre fundo de investimento e qual seria o objetivo principal da existência de um fundo de investimento. Alternativa A, aumentar os impostos. Alternativa B, reduzir o risco. C, maximizar a inflação. E D, minimizar os lucros. Vamos avaliar uma por uma? Então, primeiro, aumentar os impostos. Será que o objetivo do fundo de investimento é aumentar os impostos? Essa alternativa é incorreta, porque, principalmente na visão do investidor, não faz sentido ele investir em algo que vai aumentar os impostos. Reduzir o risco? Essa resposta parece ser interessante, porque o investidor, muitas vezes, ele quer investir em ativos de uma forma em que ele não tenha o risco de ele tomar decisões incorretas, principalmente na escolha daqueles ativos. Mas vamos para a próxima. C. Maximizar a inflação é um pouco parecido com a alternativa A. Não faz sentido, né, existir um mecanismo de investimento onde vai, na visão agora do mercado ou até do investidor, vai aumentar ou maximizar a inflação. E D, minimizar os lucros também. Não faz sentido, porque o investidor ele vai querer sempre rentabilidade. Né? O investimento ele quer que ele vai gerar frutos, né? Vai gerar rendimentos, vai aumentar o valor investido ao longo do tempo. Então sim, a gente vem para a alternativa B, reduzir o risco. Explorando um pouquinho mais, então o objetivo principal de um fundo de investimento é reduzir os riscos, por quê? Porque ele diversifica os investimentos. Ele aloca em diversos títulos, em diversos papéis, dependendo, claro, da sua categoria como fundo, do seu tipo de fundo. Mas essa variedade de ativos, diferentes ativos, diversificando o portfólio, diversificando a carteira, reduz o risco. E é isso que o investidor espera. Ele espera ter a possibilidade de investir com poucos recursos em um instrumento onde ele possa ter rentabilidade com segurança. E essa segurança advém principalmente da diversificação da alocação em diversos tipos de ativos. Então, alternativa B para essa questão. Indo agora para a questão 2. Pergunta relativamente simples também. O que é um mercado de capitais? E a gente sabe que, né, conceitualmente, os diversos países têm o seu mercado de capitais, uns mais desenvolvidos do que outros. A. É um mercado onde são negociados bens de consumo. B. Um mercado onde são negociados títulos de dívida de curto prazo. Um mercado onde são negociados títulos de renda variável e títulos de dívida de longo prazo. E D, um mercado onde são negociados imóveis. Qual das alternativas? Vamos lá. Primeira alternativa A, um mercado onde são negociados bens de consumo. Então essa daqui está incorreta, né? Falando de capital. Se é capital, não é bens de consumo. B, um mercado onde são negociados títulos de dívida de curto prazo. Títulos de dívida são títulos emitidos, principalmente por empresas, para financiar a sua dívida. A empresa tem uma dívida a pagar, precisa de recursos. O que ela faz? Ela lança no mercado um título, o investidor compra, esse dinheiro entra na empresa. Tá? Então, poderia até ser essa alternativa. Vamos ver as outras. Um mercado onde são negociados títulos de renda variável. Renda variável são as ações, principalmente.
e títulos de dívida de longo prazo. Aqui, títulos de dívida é o mesmo conceito, né? Então, por exemplo, uma debenture emitida por uma empresa, uma debenture, que é um dos principais tipos de título de dívida emitido pela uma empresa, né? As debentures, normalmente tem um prazo mais longo, né? Poderíamos chamar ali de longo prazo, acima de 1 ano, por exemplo. Né? Então, essa alternativa parece ser interessante. E a D é um mercado onde são negociados imóveis. Aí seria o mercado imobiliário, não o mercado de capitais, então também está incorreta. Então, entre as alternativas, entre a B e a C, a mais completa é a alternativa C. Tá? Por quê? Onde são negociadas as ações, os títulos de renda variável e os títulos de dívida, né? Títulos de renda fixa. Então, essa é uma resposta mais abrangente, então a gente fica com a alternativa C ao invés da alternativa B. A resposta, então, o mercado de capitais é onde são negociados tanto os títulos de renda variável, olha lá, as ações principalmente, como os títulos de dívida de longo prazo, principalmente as debêntures, como eu tinha colocado. Então é um conceito mais amplo. Então, lembrando sempre, onde são negociadas as ações e os títulos de dívida de longo prazo, como as debêntures, é o mercado de capitais. A alternativa C é a melhor resposta. Questão 3. O que significa ROI no contexto do mercado financeiro? Isso daqui é uma sigla muito utilizada quando a gente fala de investimentos, né, no mercado financeiro. Então vamos lá. Alternativa A, retorno sobre o investimento. B, risco sobre o investimento. Será que é uma medida de risco? C, receita sobre o investimento. E D, redução sobre o investimento. Tá? O ROI, aí é uma questão bem conceitual, então. ROI quer dizer return, é um termo em inglês, return on investment. Então é o retorno sobre o investimento. O que ele significa conceitualmente? Eu faço um investimento de 100 e depois de um tempo, né, passa um tempo, esse 100 valoriza e se transforma em 20. Esse 20 que foi o rendimento, que foi o retorno, é o retorno sobre o investimento inicial. Ó, return on equity. E normalmente é um percentual. Nesse caso, o percentual aqui de R$20 equivale a 20%. Então a gente fala que o ROI foi de 20%. O ROI, então, é uma medida de rentabilidade, uma medida de retorno, muitíssimo utilizado no mercado financeiro. Pela resposta, alternativa A, retorno sobre investimento, ROI é uma sigla em inglês que significa Return on Investment, como eu havia colocado, ou seja, é uma métrica financeira, é uma medida financeira que se utiliza para calcular qual foi o retorno obtido a partir do investimento inicial. Como eu falei, tínhamos inicialmente 100 de investimento, no final essa valorização, esse recurso se transformou em 120 e o 20 de valorização quer dizer que houve uma valorização de 20%, o ROI de 20% naquele caso. Tá? Então, o ROI igual a 20%. Isso é o que nós utilizamos no mercado financeiro. Questão 4. Aqui uma questão um pouco mais complexa. Quais são os principais fatores? Olá, então presta atenção no que está perguntando, os principais fatores que influenciam a precificação, o preço, né? Como é dado o preço de uma opção de compra. Uma opção
de compra, que nós chamamos no mercado financeiro de call. Call sempre é uma opção de compra em uma bolsa de valores. Então vamos lá, nós temos uma call, que é uma opção de compra, negociado numa bolsa de valores, ela é precificada. A pergunta é: quais são os principais fatores que influenciam essa precificação? Recapitulando um pouco, né? Então vamos lá, o que é uma call? Imagina que nós temos uma ação que custa 20 hoje, e aí nós temos alguns preços futuros, 25, por exemplo, 28 numa determinada data, 30. E aí a opção, uma call, é a opção do investidor, daquele que comprou aquela call, né? Então ele compra a opção e paga valores menores. Por exemplo, vai pagar R$2 para quê? Para lá na frente ele ter a opção de exercer comprar a ação por 25, por 28 ou por 30. Então, hoje ele paga 2 e tem a opção. Lá na frente, ele vai escolher se ele vai comprar ou não. Claro que vai depender se essa ação que hoje vale 20 vai chegar a 25, vai chegar a 28. Então, ele vai escolher lá na frente. Tá? E aí, a precificação, ó, o preço da call, que hoje custa 2. Vejam, ele não está comprando a ação por 20, ele está comprando a opção de comprar a ação lá na frente por um preço maior, que vai valer um valor maior. Então, qual o fator que influencia essa precificação de 2? Vamos lá, alternativa A volatilidade do ativo subjacente. O ativo subjacente é a ação, então, por exemplo, se a ação da Vale, esse é o ativo subjacente, a ação da Vale que vale 20. O preço do exercício é o preço lá na frente que ele vai exercer. A taxa de juros livre de risco, será que a taxa de juros influencia? E o tempo até a expiração da opção. Falei que existe um tempo de hoje até o futuro para ele decidir se vai adquirir a ação lá na frente. Essa é a alternativa A. Alternativa B, tamanho do lote que vai ser comprado, ele pode comprar lotes aqui de opção de compra, o volume da negociação, o quanto ele está comprando, variação de índice de referência ou dividendos futuros esperados. C, liquidez do mercado, políticas fiscais do governo, desempenho de economia global e notícias recentes do setor. Esse está mais distante, né? Será que a política fiscal do governo vai interferir no preço da call, né? Aqui é muito mais relacionado à empresa, tá? Então a gente já descarta essa alternativa. E a D, a classificação de risco da empresa emissora da opção, no caso a Vale, o risco país, taxa de inflação. Será que o risco país interfere na precificação? Também não, como eu falei, são os fatores relacionados à empresa principalmente. Então a gente fica com a alternativa A e a alternativa B. E aí, indo para a resposta, alternativa A volatilidade do ativo subjacente. Vou voltar aqui. Então, a volatilidade é o quê? O preço hoje da ação de 20, ela é volátil, existe a compra e venda, então quanto mais volátil, né, mais vai direcionar para o preço da opção. Se é mais volátil, se é menos volátil, tudo isso vai depender. Se é um preço da ação mais constante, o preço da opção vai ser mais constante também. Preço do exercício influencia? Influencia. Ó, o preço lá na frente, ó, vai influenciar o quanto eu pago hoje, tá? Normalmente, conforme vai aumentando o preço de exercício, né, muda também o preço da opção. Taxa de juros livres de risco? Sim, porque sempre eu estou decidindo se eu vou fazer o investimento olhando a taxa de juros livre de risco.
e o tempo até a expiração da opção. Esse tempo de hoje até lá na frente também influencia, como eu falei. Então vejam que são todos fatores relacionados à empresa ou ao próprio mecanismo aqui de compra da opção. Então a alternativa certa é a alternativa A. Conforme aqui. Então a precificação de uma opção de compra, ela é influenciada pela volatilidade do ativo subjacente, que é o preço da ação, pelo preço do exercício, que é o preço lá na frente que nós teremos, pela taxa de juros livre de risco e pelo tempo até a expiração da opção. Ok? Então, a alternativa A é a alternativa correta. Então, essa realmente não é uma questão simples. Por isso que é necessário estudar essas nuances relacionadas a os conceitos de derivativos, né? A opção é um dos tipos de derivativos. E a última questão, a questão 5. Qual a diferença entre uma ordem de stop loss e uma ordem de stop limit em uma bolsa de valores? O mais conhecido é o stop loss. Vou explicar. Então imagina que você já tem uma ação que custa 20. Você já comprou, já tem na sua carteira. E aí, claro, é esperado que essa ação aumente ao longo do tempo, mas pode ser que ela desvalorize. Esse é o risco da ação. Por isso que é renda variável, pode variar para cima e pode variar para baixo. Para evitar grandes perdas, os investidores colocam uma ordem de stop loss, que é parar a perda. É uma tradução, né? Stop loss, parar a perda. E aí você pode colocar uma ordem de stop loss de 15. O que isso quer dizer? Quando a ação no mercado, num determinado dia, começar a cair e chegar a 15, automaticamente essa ordem vai ser executada. E se ela cair mais, por exemplo, para 10, você vendeu por 15 e não teve muita perda. Veja, teve uma perda de 5, de 20 para 15, vendeu a 15. Ó. Comprou a 20, vendeu a 15 com a ordem de stop loss. Caiu mais, foi para 10. Mas você fez o seu suporte aqui, você só perdeu 5, não perdeu mais 5 aqui para 10, senão você perderia 10. Tá? Isso é uma ordem de stop loss. Uma ordem de stop limit é o quê? Ela é um pouco mais complexa, então ela quer dizer o seguinte: imagina que você tem uma ação de 20 e aí você define um limite onde vai ter a compra ou a venda no melhor preço. Então você tem uma ação que você pagou 20, sua preocupação também é com perda, então a questão aqui é uma ordem de venda, e aí você direciona o seguinte, você fala que quando a ação chegar a 15, entre o limite de 10 a 15, nesse range aqui de 10 a 15, venda automaticamente pelo melhor preço. E aí o melhor preço pode ser 14, pode ser 13, tá? Dentro desse limite. Tá? Então é um pouco parecido com o stop loss, mas aqui tem um limite, dentro desse limite vai vender no melhor preço. A gente falou de venda aqui, mas serve também para compra. Você pode definir ali limites para comprar, ok? Então vamos lá. Então o que está pedindo? A diferença entre stop loss e stop limit. A ordem stop loss é executada imediatamente ao atingir um preço específico. Olá. Enquanto uma ordem de stop limit é convertida em uma ordem de mercado ao atingir um preço específico. Interessante essa, vamos ver as outras. Uma ordem de stop loss é executada ao preço de mercado atual,
enquanto uma ordem de stop limit é executada apenas se o preço atingir um nível específico ou melhor. Também. Vamos lá. Uma ordem de stop loss é usada para comprar ações, enquanto uma ordem de stop limit é usada para vender ações. Essa daqui está errada, porque a gente pode usar para ambas as finalidades. E a D, uma ordem de stop limit é usada para comprar ações, enquanto uma ordem de stop loss é usada para vender ações. Também a gente comentou que pode ser para ambos os casos, então também está errado. A gente fica com a A e com a B. E caminhando para a resposta correta, é a letra B. Por quê? Uma ordem de stop loss ela é executada ao preço do mercado atual. Isso. Lembra que a gente define no stop loss um preço, a gente tinha falado que era 20, define um preço fixo de 15. Quando atinge o preço de 15, que é o preço de mercado estabelecido, é realizada a venda automática, tá? Isso daqui é o stop loss. É mais simples. Define um valor e quando chegar, realiza. Enquanto uma ordem de stop limit é executada apenas se o preço atingir um nível específico ou o melhor do preço. Lembra? Comprou por 20, definiu um limite de 15 a 10. Definiu um limite. E ele atinge o 15, dá ordem para realizar a venda e vai vender por um preço, por um nível específico ou melhor, vai vender pelo melhor preço. A partir desse momento vai vender por 14, por 14,50, por 13, o melhor preço que tiver dentro dessa margem, tá? Então, uma ordem de stop loss é executada ao preço de mercado atual, tá aqui. Quando o preço atinge ou ultrapassa o limite específico, enquanto uma ordem de stop limit é executada apenas se o preço atingir um nível específico ou melhor, que é o limite, tá? Aqui é uma ordem de stop limit. Certo? Ok, então com isso a gente finaliza essa aula com 5 questões do curso preparatório do CPA 20.